Você já se sentiu preso a uma situação sem saída? Já pensou que talvez não tenha controle sobre suas decisões? Jean-Paul Sartre, um dos filósofos mais influentes do século XX, desafiou essa ideia e nos propôs uma visão radical da liberdade. Mas será que estamos prontos para aceitar essa responsabilidade? Hoje vamos explorar o que significa ser realmente livre e como essa ideia pode transformar sua maneira de ver a vida. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, foi um filósofo, escritor e dramaturgo francês, uma das figuras centrais do existencialismo e do pensamento marxista no século XX. Conhecido por sua obra extensa e influente, Sartre acreditava que a existência precede a essência, ou seja, que não nascemos com um propósito pré-definido e somos responsáveis por criar nossa própria identidade e significado através das escolhas que fazemos. Em sua obra-prima, O Ser e o Nada, 1943, explorou o conceito de liberdade radical, argumentando que somos totalmente livres para decidir, mas essa liberdade traz um peso, a angústia de sermos responsáveis por nossas decisões. Sartre também cunhou o termo má-fé para descrever a autoenganação, quando negamos nossa liberdade e responsabilidade. Além de sua filosofia, Sartre foi um ativista político engajado e recusou o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, afirmando que um escritor deve manter sua independência. Sua influência se estende além da filosofia, marcando a literatura, o teatro e o debate político de sua época. O existencialismo de Jean-Paul Sartre começa com a premissa de que a existência precede a essência, ou seja, primeiro existimos e só depois definimos quem somos através das nossas escolhas e ações. Para Sartre, o ponto de partida da filosofia é a existência humana e a pergunta fundamental: o que significa existir? Diferentemente de correntes filosóficas anteriores que buscavam encontrar uma natureza ou essência universal no ser humano, Sartre argumentava que não há uma essência pré-definida que determine nossa identidade ou propósito. Vivendo na vibrante Paris do século XX, em meio a cafés literários e intensos debates intelectuais, Sartre desenvolveu suas ideias ao lado de figuras como Simone de Beauvoir e Albert Camus. Ele acreditava que cada indivíduo é condenado a ser livre, enfrentando a angústia de escolher o próprio caminho sem recorrer a desculpas ou justificativas externas. Esse cenário parisiense, cheio de discussões filosóficas e engajamento político, foi o berço do pensamento existencialista, que se tornou um movimento cultural e literário influente na época. A liberdade radical é um dos conceitos centrais da filosofia de Jean-Paul Sartre. Para ele, somos seres absolutamente livres, sem uma essência ou propósito pré-determinado. Cabe a cada um criar seu próprio significado através das escolhas que fazemos. Sartre argumenta que essa liberdade é inescapável. Mesmo quando tentamos evitar uma decisão ou nos conformamos às expectativas alheias, ainda estamos exercendo nossa liberdade de escolha. No entanto, essa liberdade radical vem acompanhada de um fardo, a responsabilidade total por nossas ações, o que gera a chamada angústia existencial. A angústia surge porque, ao fazer escolhas, reconhecemos que estamos determinando não apenas nosso próprio caminho, mas também influenciando o que consideramos ser uma vida significativa para todos. Para Sartre, não há desculpas externas, como destino, Deus ou natureza humana, para justificar nossas decisões. Estamos sempre no controle e, ao mesmo tempo, sozinhos diante das consequências de nossa liberdade, o que faz da existência uma tarefa complexa e muitas vezes angustiante. No existencialismo de Jean-Paul Sartre, a liberdade é um elemento fundamental e define o ser humano. Para Sartre, não nascemos com uma essência pré-definida ou com um propósito específico. Diferente de objetos fabricados, cuja essência é determinada antes de sua criação, o ser humano existe primeiro e só depois define quem é através de suas escolhas e ações. Essa ideia é resumida na famosa frase: "A existência precede a essência", que significa que inicialmente somos apenas um projeto em aberto. Ao longo da vida, construímos nossa identidade e significado através das decisões que tomamos, sendo os únicos responsáveis por quem nos tornamos. Essa liberdade, no entanto, é tanto uma dádiva quanto um fardo, pois implica uma responsabilidade completa por nossas escolhas, sem a possibilidade de culpar fatores externos. Para Sartre, viver de forma autêntica significa abraçar essa liberdade e agir de acordo com nossos valores e desejos genuínos, sem nos escondermos atrás de justificativas ou convenções sociais.
Para Jean-Paul Sartre, a liberdade é tanto uma bênção quanto uma condenação. Ele argumenta que, ao contrário do que muitos acreditam, ser totalmente livre não traz apenas satisfação e realização, mas também uma profunda angústia. Esse sentimento, conhecido como angústia existencial, surge porque, na ausência de uma essência ou destino predefinido, cada pessoa deve criar seu próprio caminho e definir seu significado. Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre, pois mesmo que tentemos evitar a responsabilidade de escolher, já estamos fazendo uma escolha, a de nos omitir. Assim, a liberdade implica uma carga constante de responsabilidade, já que todas as nossas ações e decisões moldam não apenas nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. Não há desculpas, destino ou forças externas para culpar. O fardo da liberdade está em saber que nossas escolhas são exclusivamente nossas, e que não podemos nos esconder atrás de normas sociais, crenças religiosas ou expectativas alheias para justificar o que fazemos. Imagine uma pessoa que está insatisfeita com seu trabalho, sentindo-se estagnada e infeliz, mas que continua na mesma posição ano após ano. Para Sartre, essa situação é um exemplo claro de como a liberdade radical se manifesta no cotidiano. Embora essa pessoa possa dizer que não tem escolha por conta das responsabilidades financeiras ou medo da mudança, Sartre argumentaria que, ao permanecer no emprego, ela está, na verdade, escolhendo ativamente essa situação, mesmo que de forma inconsciente. Isso ocorre porque no existencialismo até a inação é uma forma de escolha. A decisão de não buscar outro emprego, de não se arriscar, é uma escolha que a pessoa faz para evitar o desconforto da mudança e da responsabilidade que vem com novas decisões. Assim, a ideia de que não escolher é por si só uma escolha revela que estamos constantemente moldando nossas vidas, mesmo quando nos iludimos pensando que estamos simplesmente aceitando as circunstâncias. Sartre diria que, ao não agir, estamos escolhendo a passividade e, portanto, somos responsáveis por essa decisão. O existencialismo de Jean-Paul Sartre, má fé, é o termo usado para descrever a autoenganação que praticamos quando negamos nossa própria liberdade e responsabilidade. Em vez de aceitar que somos livres para escolher e criar nosso próprio caminho, frequentemente nos convencemos de que somos vítimas das circunstâncias, forçados a agir de determinada maneira por fatores externos como o destino, a sociedade ou nossas obrigações. A má-fé surge quando tentamos evitar a angústia que vem com a liberdade, adotando papéis pré-determinados ou desculpas para justificar nossas ações e escolhas. Por exemplo, alguém que diz "não posso mudar de carreira porque já estou velho demais" está se iludindo ao acreditar que a idade é uma barreira insuperável, quando na verdade está escolhendo evitar o risco e o desconforto da mudança. Sartre argumenta que essa ilusão de falta de liberdade é uma tentativa de escapar da responsabilidade total por nossas vidas. Assim, viver em má-fé é negar nossa condição humana mais fundamental, a liberdade radical e inescapável de escolher. O conceito de má-fé, malvese foi, em Jean-Paul Sartre, refere-se à autoenganação que praticamos para evitar encarar nossa liberdade e responsabilidade existenciais. Na má-fé, o indivíduo adota uma postura de negação, fingindo que não é livre para escolher e que suas ações são determinadas por fatores externos, como normas sociais, obrigações ou características pessoais inalteráveis. Sartre observa que, ao nos escondermos atrás dessas justificativas, tentamos escapar da angústia gerada pela liberdade radical, preferindo viver como se fôssemos seres com uma essência fixa e imutável. Um exemplo clássico é o do garçom que, ao desempenhar seu papel de maneira exagerada, age como se fosse apenas um garçom e nada mais, ignorando sua capacidade de ser algo diferente. Assim, a má-fé é uma forma de viver de maneira inautêntica, mentindo para si mesmo ao negar a verdade fundamental de que estamos sempre livres para escolher. Para Sartre, superar a má-fé é aceitar a liberdade plena e a responsabilidade que ela implica, vivendo de forma autêntica e consciente. Exemplos de má-fé são comuns no dia a dia, quando usamos justificativas externas para evitar confrontar nossa liberdade de escolha. Imagine alguém insatisfeito com sua carreira, mas que afirma: "Não posso mudar de profissão porque tenho responsabilidades financeiras." Sartre diria que essa pessoa está praticando má-fé ao fingir que sua decisão é imposta pelas circunstâncias, quando, na verdade, ela está optando por priorizar a segurança e evitar os riscos associados à mudança.
Ao dizer eu não posso, o que está realmente dizendo é eu escolho não fazer isso. Porque reconhece, ainda que inconscientemente, que uma mudança de carreira é possível, mas implica enfrentar incertezas e desconfortos. Outro exemplo seria alguém que permanece em um relacionamento infeliz, justificando: não posso sair porque dependo emocionalmente do meu parceiro. Nesse caso, a pessoa escolhe a dependência como uma desculpa para não encarar o medo da solidão ou a necessidade de enfrentar novos desafios. Em ambos os casos, a má-fé serve como uma fuga da responsabilidade e da angústia que a liberdade traz. Quantas vezes você já se pegou dizendo não tenho escolha? Essa é uma frase comum, mas para Jean-Paul Sartre é um exemplo claro de má-fé, uma forma de escapar da angústia de ser verdadeiramente livre. Ao afirmar que não há alternativas, estamos, na verdade, tentando nos livrar da responsabilidade de tomar decisões difíceis e lidar com suas consequências. Sartre argumenta que, mesmo em situações onde parece não haver opções, ainda estamos escolhendo. Escolher não agir, escolher nos conformar, escolher evitar riscos. Fingir que estamos presos a circunstâncias externas é uma tentativa de nos proteger da realidade de nossa liberdade radical, pois reconhecer que sempre temos escolha significa também aceitar o peso de nossa responsabilidade por cada decisão. Essa reflexão nos leva a questionar: será que estamos vivendo nossas vidas de forma autêntica, fazendo escolhas conscientes, ou estamos nos escondendo atrás da falsa segurança da falta de opções? Para Sartre, enfrentar essa angústia é o primeiro passo para viver de forma plena e genuína. As implicações da liberdade radical, segundo Jean-Paul Sartre, são profundas e desafiadoras. Ao afirmar que o homem está condenado a ser livre, Sartre não está apenas destacando a capacidade de escolha, mas também a responsabilidade total que vem com essa liberdade. Não há desculpas externas, nem destino, Deus, sociedade ou natureza humana para justificar nossas ações. Isso significa que somos os únicos responsáveis por definir quem somos e o significado de nossas vidas. A liberdade radical implica viver com a consciência de que cada escolha contribui para moldar não apenas nossa própria identidade, mas também o mundo ao nosso redor. Esse peso de responsabilidade pode gerar angústia, pois nos deparamos com a realidade de que estamos sozinhos ao decidir o que fazer com nossa existência. No entanto, essa liberdade também abre um campo vasto de possibilidades. Podemos nos reinventar, mudar de direção e construir uma vida autêntica, baseada em nossos valores e desejos genuínos. Assim, a liberdade radical é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade para alcançar uma vida significativa. A aceitação da liberdade radical, segundo Jean-Paul Sartre, é o caminho para uma vida mais autêntica. Ao reconhecermos que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, nos libertamos das amarras das expectativas externas, como as normas sociais, papéis familiares e imposições culturais. Para Sartre, viver autenticamente significa abraçar essa liberdade, mesmo que ela traga angústia, e assumir o controle de nossa própria existência. Quando paramos de nos esconder atrás de desculpas e justificativas, como eu tenho que fazer isso ou não tenho escolha, começamos a agir de acordo com nossos valores e desejos genuínos. Essa autenticidade permite que sejamos fiéis a nós mesmos, em vez de seguir caminhos ditados por outros ou por uma visão limitada de quem deveríamos ser. Sartre nos convida a ver a liberdade não como um fardo, mas como uma oportunidade para criarmos nossos próprios destinos, vivendo de forma plena e consciente, sem nos escondermos atrás da ilusão de que somos determinados por forças fora de nosso controle. O medo de tomar decisões está profundamente ligado à angústia que a liberdade radical provoca, segundo Jean-Paul Sartre. Muitas vezes, evitamos escolher porque o ato de decidir significa aceitar a responsabilidade total pelas consequências, e isso nos expõe ao desconhecido. Optar por um caminho implica abrir mão de outros, e essa perda potencial gera um medo paralisante. Sartre diria que é preciso coragem para ser verdadeiramente livre, pois ser livre significa confrontar a incerteza e aceitar que nossas escolhas moldam nossa existência e afetam o mundo ao nosso redor. Fugir das decisões, inventando desculpas como não tenho escolha, é uma tentativa de evitar o peso da liberdade, mas isso apenas nos leva a viver em má fé, negando nossa verdadeira natureza. Para Sartre, o desafio está em abraçar esse medo, reconhecer que ele faz parte da condição humana
e ainda assim ter a coragem de agir. Ao enfrentarmos o medo de escolher, abrimos espaço para uma vida mais autêntica, construída a partir de decisões conscientes e alinhadas com nossos valores e aspirações. No fim, Sartre nos deixa com uma provocação. Você é realmente livre para escolher, mas está disposto a aceitar essa liberdade? Da próxima vez que você disser não tenho escolha, pergunte-se: será que isso é verdade ou é uma forma de evitar a responsabilidade da liberdade? Lembre-se, ser livre é ser responsável. E no jogo da vida, as cartas estão nas suas mãos. Então, o que você vai escolher agora? Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Até a próxima no Poder de Despertar. No fim, Sartre